Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio da terceira temporada do Barra Life Talks. Eu sou a doutora Márcia Tavares e esse podcast foi criado para levar até você conhecimento relevante e inovações em saúde e bem-estar. Você já ouviu falar sobre Ozempic e Mounjaro? Nesse episódio, a gente vai discutir os riscos e também possíveis benefícios do uso de hormônios no processo de emagrecimento. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui dois profissionais muito experientes, vou apresentar para vocês, sejam muito bem-vindos. Doutora Daniele Beran. Daniele é médica formada pela UERJ com residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Central da Polícia Militar. Tem pós-graduação em ginecologia pela UFRJ e em medicina estética pelo ISBRAE. É também especialista em ginecologia e obstetrícia, o currículo é grande, obstetrícia pela Faculdade de Medicina Paris 5 e proprietária da Clínica Beran, aqui no Barra Life. É especializada em emagrecimento, estética íntima e menopausa. A gente já gravou, inclusive, um episódio falando sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, doutora Daniele. Muito obrigada. Eu que agradeço a estar mais uma vez aqui com vocês, podendo contribuir com tudo, né? Com as pacientes, com a ciência, com tudo que a gente tem aqui para esclarecer e deixar todo mundo mais confortável para fazer uso das medicações e tratar, no meu caso aqui, a menopausa. E para enriquecer ainda mais essa conversa, eu vou convidar o Dr. Renato Redorá, que é endocrinologista, mestre em endocrinologia pela UFRJ, coordenador de endocrinopatias da ABENS, coordenador de diabetes, esportes e exercícios da Sociedade Brasileira de Diabetes e professor de endocrinologia e medicina esportiva da UNESA. Vocês não dormem, vocês só trabalham, então seja muito bem-vindo, doutor Renato. Pouquinho assim, obrigado Márcia, prazer em conhecê-las. Obrigado pelo convite, né? Primeira vez poder participar, poder falar um pouquinho da endocrinologia para vocês. A ABENS é a Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, de estudo em medicina sexual. É bem interessante, é bem vasto. Então a gente tem ginecologia, tem uma parte de psiquiatria, psicologia, endocrinologia e a urologia. Então tudo voltado não só à menopausa, mas tudo que insere nesse mundo da medicina sexual. E é bom que o tema hoje fala um pouquinho sobre endocrinologia, né? Eu gostei do tema, falar um pouquinho sobre os remédios de emagrecer. Vamos falar um pouquinho, não, vamos falar muita coisa. Vocês dois, eu tenho certeza, a equipe aqui atrás dos bastidores vai começar a puxar a orelha da gente, porque tem muito assunto aí. Na verdade, assim, a gente fala sobre hormônio, hormônio do crescimento, hormônio da libido, hormônio da felicidade, hormônio na menopausa, né? Hormônio é um tema presente em todos os estágios da nossa vida. E a gente agora fala muito sobre os hormônios do emagrecimento, né? Então, tá muito claro também que qualquer desequilíbrio hormonal que a gente tenha, a nossa saúde pode sofrer sérios danos, ou a gente pode ter algum agravamento de alguma condição que a gente já tinha anteriormente, né? Então, o que eu acho que vale a pena a gente começar esse episódio falando qual é o papel dos hormônios no nosso organismo, de uma forma geral, e por que qualquer desequilíbrio hormonal que a gente tenha, a gente pode sentir tanto assim, ser tão prejudicado. Vamos ver quem vai começar. Dani, quer começar? Bom, então, os hormônios, eles são substâncias, mediadores químicos que fazem parte do metabolismo do nosso corpo. Então, toda vez que a gente tem os hormônios desregulados, não importa qual seja o hormônio, a gente com certeza tem prejuízo, né, para a nossa saúde. Então, é isso, né? Os hormônios, eles são muito importantes para que a gente mantenha a saúde. E no caso da menopausa, que é quando realmente a mulher tem a falência dos ovários que produzem os hormônios, manter a saúde da mulher por um tempo maior, né? E retardar essa coisa do envelhecimento, que a gente tem aí uma medicina hoje em dia que
que está voltada muito para isso, né? E aí tem a reposição hormonal, agora a gente tem o emagrecimento, porque a obesidade também prejudica o hormônio, também leva a doenças, a um envelhecimento também. Então a gente tem que tratar tudo, né? Eu, como ginecologista, procuro sempre tratar a mulher como um todo. Bacana. Quer complementar, Renato? Os hormônios é a vida. O que seria da vida sem os hormônios, né? Tanto a diferenciação entre homens e mulheres, a questão da fertilidade, de uma gestação, de podermos ter todos os nossos mecanismos presentes. Sem hormônio não teria uma glicose controlada, uma tireoide sem funcionar, uma fertilidade, você manter nossos corpos controlados na sua pressão arterial, o volume de líquido circulante. Então, basta um hormônio estar fora do controle para que a gente não tenha uma vida correta. E tentar diferenciar isso que é o barato da endocrinologia, porque muitas queixas podem estar presentes em outras situações. Então, a gente tentar identificar, poxa, qual o hormônio que esse paciente realmente está sentindo falta? Será que é do hormônio mesmo? É alguma outra condição? E é essa área da investigação que é a área mais curiosa e gostosa da endocrinologia, né? Tentar entender aquele paciente e mostrar para ele, olha, realmente era uma alteração hormonal ou não, era algum outro componente que tinha alguma queixa clínica muito parecida com o seu hormônio e que a gente vai tratar e te ajudar a você ficar e seguir bem a sua vida. Evitar o envelhecimento, principalmente, e manter a vida, né? Sem hormônio não tem vida, isso que é muito bom. Sim, e é interessante trazer duas especialidades diferentes, né? A ginecologia, a endocrinologia, para a gente entender que quanto mais for integrativa essa visão que a gente tem em relação ao paciente, e também a gente como paciente entender que faz sentido olhar, né, ser visto por vários ângulos diferentes, eu acho que é fundamental e acredito, me corrija se eu estiver errada, mas que pode ajudar ainda mais no tratamento de qualquer condição que precise ser vista, né? Bom, a gente sabe que a indústria farmacêutica desenvolveu, e aí falando de hormônios, né, de medicamentos, desenvolveu alguns medicamentos como a semaglutida e tirzepatida, que talvez você que está assistindo a gente conheça de outra maneira, como o Ozempic, Mounjaro, né, que são os hypes do momento, né? Esses medicamentos, eles foram originalmente desenvolvidos para tratar diabetes tipo 2, mas têm sido cada vez mais utilizados no processo de emagrecimento. Então, existe comprovação científica de que, de fato, esses medicamentos, não só esses dois, mas outros semelhantes, ajudam no processo de emagrecimento? Quem diria, né? Um remédio que tem já uma avaliação da sua possibilidade há mais de 50 anos, que é um sinalizador, é apenas um sinalizador. Toda vez que a gente come, o corpo vai lá e libera no intestino um desses hormônios, que é o que a gente vai falar inicialmente, já vi que você vai querer falar de outros também. E esse hormônio manda o nosso pâncreas funcionar. Olha, preciso que você libere insulina. Ao mesmo tempo, esse hormônio, descobrimos com mais o tempo avançado, que ele também reduzia o apetite e levava à saciedade, que são os GLP-1s, que é a base dos remédios, que é a semaglutida, como você falou, a liraglutida e os que vêm mais à frente, que não só tem o GLP-1, mas também outros hormônios associados. Uhum. Então, sim, vem de uma origem lá atrás e que surgiu para tratar o diabetes, é o mecanismo que faz o nosso corpo manter a glicose controlada. Você imagina, comemos e vai um hormônio sinalizando ao nosso pâncreas, olha, produz insulina. E o que é interessante é que, ao mesmo tempo que ele é feito e produzido quando nós estamos comendo, a partir do momento que a glicose começa a cair, eles param de funcionar. Então, o controle glicêmico é muito bem visto por esses medicamentos. E o que a ciência trouxe, justamente os pacientes diabéticos em seu tratamento começaram a ter uma perda de peso significativa. Interessante. Esse remédio tem uma ação central independente dos níveis da glicose. Essa ação central continua funcionando, gerando uma saciedade. E a saciedade foi ótima para a gente. Então, quando você pergunta, esses remédios têm estudos? Tem. Desde 2008, todos os remédios são obrigados a passarem por estudos, principalmente de segurança cardiovascular. Então, são remédios seguros. E se vocês querem saber, esses remédios não só reduzem diabetes, eles reduzem morte cardiovascular, doença cerebral, doença renal, e não só pode, como deveriam ser usados continuamente. Então, usem o remédio. Então, acho que hoje aqui a gente vai conversar como usar, né, e que momento a gente pode ou não parar,
como esses remédios devem ser utilizados, né? E que forma eles vão ser utilizados. Então, eu sim, acho seguros. que, assim, é importante também dizer que quando eles começaram, eles foram para tratar e auxiliar no diabetes, né? Mas hoje eles são liberados para o emagrecimento, Sim. né? Isso já é liberado, isso não é, eles estão sendo usados também. Não, eles hoje têm em bula uma especificação para o emagrecimento. Então, não é um erro você usar, né? Não é um erro, é uma indicação. Foi um achado. E a obesidade, o sobrepeso, ele traz tantas doenças que, bom, tudo que é remédio pode ter efeito colateral. Tudo, até uma novalgina. Então, a gente precisa ter uma prescrição e um acompanhamento médico de tudo, mas é muito mais arriscado você ficar com sobrepeso ou obesidade. Né? Se você puder fazer esse emagrecimento com um médico e que saiba fazer, que gerencie os efeitos colaterais e saiba a hora de parar ou não, né? Porque tem paciente que não vai precisar parar. É muito menos arriscado do que você continuar com sobrepeso ou uma obesidade. Uhum. Tem uma coisa que é sensível, né? Falar de obesidade. A gente vê um movimento nas redes sociais, gordofobia e tal. Mas é aquela coisa, não dá... É claro que a gente não vai discriminar uma pessoa em função do sobrepeso, da obesidade, mas a gente também não pode romantizar se aquela pessoa está com indicadores sinalizando que ela tem um risco cardíaco, por exemplo, ela tem um risco de morte, de alguma... Você usou um termo que acaba sendo pejorativo, chamar a pessoa de gorda. Se a gente ensina para ela que a obesidade é uma doença igual a hipertensão e diabetes, que é uma doença crônica, que está relacionada a mais de 269 tipos de câncer diretamente. Os maiores riscos menopausa não é reposição, é obesidade. Câncer de mama, obesidade. O maior risco para infarto, derrame, diabetes e hipertensão. Então é uma doença. Então, instruir o paciente é fundamental. Mostrar para ele que ele está numa situação de doença. Doutor, o meu exame está normal. Ainda. É passageiro. Está normal, vai ter uma alteração. Exatamente. E a OMS mudou agora a classificação, né? Como interpretar o que é obesidade e o que não é obesidade, não foi? Ficou um pouco mais complexo, mas entender o seguinte, a obesidade ainda tem um termo numérico, que é o IMC, mas também existem situações em pacientes com sobrepeso que já mostra que está tendendo a obesidade. Gordura no fígado, alterações de níveis de glicerídeos, volume corporal, como cintura e quadril. Então, utilizar números que nós temos em pacientes obesos e mostrar que naquele paciente que já tem um sobrepeso, ele leva características de obesidade. É igual o termo pré-diabetes. É um paciente que ainda não tem a glicose normal, mas não tem a glicose pronta para ser diabético. É aquele intermediário. E a gente sabe que esse intermediário já carrega doenças ou esse paciente vai ser um paciente com algumas complicações futuras. E tentar abordar a doença mais precocemente, o que bom você falou, né? Tirar esse romantismo, então essa preocupação e intervir mais precocemente no paciente. E não esperar ele chegar num número, com 29,9 não é obeso, eu não posso passar o remédio. Não, ele tem características, ele tem que ser abordado corretamente. Talvez acho que veio até mais para auxiliar a gente e não ficar a gente robô no número certinho. Quais são os medicamentos? Eu falei só 2, mas eu sei que existem mais no mercado, né? E que eles têm um pouco... não só o princípio ativo é diferente, mas também o funcionamento deles sofre alguma variação, né? Então, assim, queria que vocês falassem quais são os medicamentos que estão disponíveis no mercado. Já sabemos que estão todos autorizados, né? Então, não é nada clandestino. Ninguém está prescrevendo coisas que não deveriam ser prescritas. Mas quais são os medicamentos e qual a diferença entre eles, tanto em relação ao princípio ativo, quanto em relação à forma como eles funcionam no processo de emagrecimento, no caso, né? Mas você está falando das canetas ou de todos? Isso que eu falo, se for todos é bem amplo. Porque vamos pegar então os principais. As canetas são um hype, né? Assim, tá todo mundo falando sobre isso. A gente pode investir nas canetas, mas se vocês quiserem trazer destaque para algum outro também que ache mais relevante ou que ainda é muito prescrito ou que pode ter alguma vantagem até em relação às canetas, então, fique à vontade. O que seria obesidade para aquele paciente que está na sua frente? Ele tem um problema de comportamento? É o meio que ele vive? Ele tem uma questão, qual é a fome dele? É uma fome de um prazer, que a gente chama de prazer hedônico, ele busca doce, ele busca carboidrato, ele tem uma forma de comer completamente caótica ou diferente. Então,
tratar a obesidade não é simples. São mecanismos muito grandes cerebrais e que você precisa saber como agir naquele paciente. Tem que individualizar, né, o tratamento. Agora, a gente não existe dúvida que essa gama de medicação que veio, né, inibidores de GIP ou GLP-1, eles são os que nós temos hoje de melhor, né? A vantagem deles é a segurança do tratamento. Então, você tem pacientes que precisam ter uma compulsão alimentar. Você precisa tratar algumas condições que levaram àquela situação. Então, às vezes, o que levou o paciente a comer não é abordado. Então, quando você trata com remédio somente, você pode estar bloqueando o mecanismo de fome, mas toda aquela condição por trás não foi atenta. E o que acontece? O paciente para de tomar o remédio e vem o efeito rebote, que ele julga ser do remédio. E muitas vezes é aquela condição prévia que levou ele a ter aquele peso e que, infelizmente, foi suspenso o remédio justamente pela questão de comprar diretamente na farmácia e não ter o apoio de um profissional. Efeito rebote não é do remédio. O efeito do rebote é de você ter usado e ter parado na hora errada ou não ter usado da forma correta e depois volta a engordar. Porque volta mesmo, porque o metabolismo é um todo, né? Eu sempre gosto de falar para os pacientes que eles precisam emagrecer usar a medicação. Obesidade crônica, você tem que usar a medicação, né? Mas você precisa corrigir, obviamente, hábitos de vida. E a coisa da massa muscular, né? É importante a gente ter uma massa muscular boa para que o nosso metabolismo funcione. Então, se a gente conseguir fazer esse emagrecimento sem perder massa ou até ganhando, você depois evita o efeito sanfona, né? Evita o efeito sanfona. Então, não é o efeito rebote da medicação, é um efeito do emagrecimento que não foi bem conduzido ou o paciente não fez da forma correta de alguma forma. Muito bem lembrado, né? É muito mais complexo. Você precisa de exercício. Sim. Você tem que estimular o paciente a fazer outras atividades. Você não consegue manter. Você imagina que para cada quilo perdido, o seu cérebro perde 100 calorias de prazer. Então, o paciente perdeu 10 quilos, ele está perdendo o cérebro dele 1.000 calorias de prazer. Imagine quando você tirar uma caneta dessa. Então, existe todo um aprendizado. Sim. Ele precisa aprender a comer, a ter uma nova alimentação, ele precisa se readequar àquele prazer que o cérebro vai pedir para ele. E, às vezes, a não retirada da caneta. Demorar ou não retirar. Isso. Tudo vai depender da vantagem que você tem, da idade da pessoa, de uma série de coisas. Às vezes você mantém, né? Muitas vezes você mantém. Compreender que ele está dentro de uma doença, de uma enfermidade. Né? Assim como você trata pressão alta com remédio, assim como você trata diabetes com remédio, assim como você trata... Parou o remédio da pressão? Parou, a pressão sobe. Parou o remédio da diabetes? Obesidade. Então, a obesidade é uma doença que precisa ser tratada com remédio e pode ser que você não pare de tomar. E se parar, às vezes tem que voltar depois, entendeu? Tudo vai depender de cada paciente. É importante vocês trazerem esse ponto, porque eu acho que muitas pessoas, assim como pensam na cirurgia bariátrica, também devem ser levadas a pensar nas canetas de emagrecimento como uma solução rápida. Vou comprar, vou usar rapidinho, vou resolver essa questão. E, na verdade, não é tão simples assim como vocês estão falando, né? Envolve uma série de outras ações que precisam ser adotadas em conjunto. E eu fico pensando que talvez até um acompanhamento psicológico para que a pessoa tenha um suporte para fazer essas mudanças, de fato. E, mais do que fazer, manter. Né? Porque o processo de perda de peso é uma coisa, o processo para você manter o peso que você conseguiu alcançar é muito mais difícil, até porque não tem prazo para terminar, é para sempre. Você tem Por isso que é multidisciplinar, você falou muito bem. Você tem que ter uma equipe para tratar esse paciente, né? Não pode ser uma coisa pontual. E a cirurgia bariátrica é um método para ajudar a tratar ele. Sim, a gente tem perguntas da audiência aqui, tem uma que vai nessa direção, mas daqui a pouco a gente chega lá. Agora você falou, Renato, também de como é que é a atuação desses medicamentos, né, que tem a ver com a saúde intestinal também. Vamos puxar um pouquinho para o lado da nutrição, e aí eu estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo, tá? Existe
algum outro caminho que seja cuidar desse intestino, por exemplo, identificar por que ele está tendo esse tipo de comportamento, entre aspas, né? Que está levando a pessoa à obesidade, e existe outra forma de cuidar desse intestino de forma que a obesidade pudesse ser resolvida por um outro caminho, ou não existe esse caminho e por isso a gente precisa ir para o medicamento de fato? Muito bem. A gente tem muito mais bactéria no nosso intestino do que células no corpo, quase 10 vezes mais. As mudanças da flora intestinal, sim, tiveram um efeito positivo na perda de peso, mas ela não se mantém. Esse paciente precisaria de uma reeducação, de um novo método alimentar, para que ele pudesse fazer essas trocas. Então depois vocês cortem, por favor, mas se vocês forem saber, nos Estados Unidos tem como você emagrecer comendo fezes de pessoas magras. Puxado esse assunto, né? Mas sim, lá você tem cápsulas de pessoas magras que você ingere e a pessoa muda a sua flora intestinal e emagrece. Isso é autorizado pelo FDA. Os estudos começaram com uma situação de gavagem, você colocava isso no intestino das pessoas obesas, as pessoas emagreciam, mostrando que é a mudança da flora. Mas até hoje não existe remédio nenhum que você use mudando a flora intestinal e vai fazer o emagrecimento. Mas a gente sabe que essa mudança é importante e que muitas vezes o paciente que faz a cirurgia bariátrica, ela muda a flora intestinal, o paciente que emagrece, melhora os hábitos intestinais, ela perde peso e melhora a flora bacteriana do seu intestino. Uhum. E eu estou fazendo essa pergunta porque eu imagino que, como vocês falaram no início, né, é muito individual. Então, você tem que olhar para o histórico de cada paciente e também para a capacidade daquele paciente, de fato, implementar as mudanças que vocês vão recomendar, que é uma coisa que o médico prescreve. Mas né? olha só, orienta. Todo paciente obeso tem uma desbiose intestinal, né? É bem alterado. Então, assim, você começar querendo tratar a desbiose para você depois tratar a obesidade ou usar o tratamento de uma desbiose intestinal para a obesidade é um caminho muito mais longo do que você, hoje em dia, com o que a gente tem de medicação, tratar a obesidade e melhorar a desbiose, consequentemente. Tentando Entendi. melhorar a alimentação. Então, assim, não tem por que fazer o caminho inverso. Trata a obesidade, consequentemente, você vai melhorar a flora intestinal desse paciente. Consequentemente, ele vai ter um metabolismo funcionando melhor e talvez não tenha tanta facilidade para engordar. Né? Assim, dificulte um pouco ele a ter esse efeito sanfona, porque é uma consequência. Agora, você querer tratar a desbiose para emagrecer... É que você traz perguntas da internet, né? Recentemente, nós tivemos que desmistificar o uso de parasitas levando a diabetes. De um estado de parasitose para a gente poder tratar. E a gente teve que pela sociedade desmentir isso publicamente, né, que não tinha que fazer isso. Então, entender que o intestino tem um papel importante, mas como você falou, dieta, exercício, tratar a obesidade, o intestino vai melhorar. E se hoje a gente tem medicação que é muito eficiente, segura, você, né, que faz um tratamento relativamente rápido e muito bom, né? A gente consegue fazer perdas. Tem médicos que trabalham mesmo com obesidade que estão fazendo perdas de cirurgia bariátrica. Você vai tratar primeiro a desbiose? Não, né? E são pacientes que são diferentes. Então, quem trabalha com obesidade mesmo, que é normalmente o endocrinologista, ele às vezes tem desafios, né, de emagrecer pacientes que são obesos crônicos. Eu, que sou ginecologista, eu vou mais para paciente da menopausa que engorda na menopausa sem saber por quê. Aí engorda lá 10 quilos e nunca não consegue emagrecer. Aí você começa o tratamento dessa obesidade, vai melhorando a parte hormonal e essa paciente volta a funcionar, né? Até agradeço falar isso, mas obesidade de todos. Acho que cabe a todo profissional, como Com você certeza, faz muito bem, com é certeza. essa perda de peso. Isso é bem legal, porque realmente a quantidade de pacientes obesos no Brasil, quase um terço da população. No mundo, né? Se pegar um país como o americano, o Brasil é o país mais sedentário do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Esse é um número horroroso que nós temos hoje em dia. Isso eu não sabia, tá vendo? É o país mais sedentário do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas por isso que a quantidade é tão grande, imagina quase 60% da população brasileira está com obesidade, a gente tem que ter com todos os profissionais cientes, independente da sua profissão, de captar esse paciente. Iniciar ou continuar o tratamento e, se achar necessário, ver quem não tem expertise e caminhar para quem trata, sendo endocrinologista ou não.
Uhum. E a gente falando aqui sobre redes sociais, né? A gente vê muito, tanto pessoas, o time que super defende, né? Quanto pessoas que relatam muito, falam muito sobre os riscos do uso desses medicamentos. Inclusive, tem uma expressão famosa que é a tal da cabeça de Ozempic, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, mas também trouxessem quais são os riscos da utilização desses medicamentos para o emagrecimento. Toda medicação tem risco. Se a gente lê bula, não usa o remédio, nada, né? Nada. Então, você precisa ter um médico que te acompanhe, que te auxilie e que vá manejando os efeitos colaterais, porque pode existir, com certeza, assim, aumentando dose, eles vão aparecer e a gente vai conseguindo fazer com que o paciente continue. Mas, assim, o risco de usar... O risco é muito maior de você continuar obeso, né? O risco de usar são contornáveis e depois, tratando a obesidade, você diminui vários outros riscos de outras doenças, de câncer, como ele falou. Então, não tem por que ter medo de usar. Em relação a cabeça do Ozempic, assim, é uma expressão que até hoje eu imagino que seja porque a paciente emagrece tanto que fica, né? Mas, assim, são coisas assim que aparecem nas redes sociais e a gente tem que saber interpretar, né? Ou procurar um médico que ajude você a interpretar, não ficar ouvindo, né? Isso não é uma consequência do remédio, né? Desculpa, não é uma causa, é uma consequência, é a perda de peso. O Ozempic Face. Se a pessoa que emagrece, seja com Ozempic, seja com o que for, com jejum, ela vai ter uma flacidez de rosto, né? Que depois, ela, dependendo da idade, ela vai precisar usar algumas coisas para que aquilo reverta, que a gente consiga reverter. Mas isso não foi a medicação. Não tem a ver com o remédio. É a cabeça do Ozempic, faces do Ozempic, bebê Ozempic. Então, as mulheres começaram até a melhorar a sua vida sexual. Ela tem uma visão corporal que a favorece e ela tende a buscar mais o marido ou até a própria relação. E com isso teve um aumento exponencial até de algumas gravidezes. A obesidade, como a gente falou, é uma doença e uma das coisas que ela piora muito é a fertilidade. Esse é o grande vilão, entre outras enfermidades. Então, a perda de peso levou às gestações. E essa perda brusca, que é muito rápida, muito parecida até com uma bariátrica, faz isso, essas alterações da distribuição de gordura corporal e tem a sensação de alterações de cabeça, de faces, mas é uma consequência da perda de peso, não tem nada a ver com o medicamento, nada. Pode ficar tranquilo, não tem nada a ver com o remédio, não. Ontem eu tive uma paciente que é médica, que entrou na menopausa e que foi para tratar a menopausa, precisava perder, ela perdeu 14 quilos. E aí eu comecei a fazer a reposição hormonal. Quando a gente conversou sobre a perda de peso, que eu achava que seria bom para ela e ela também, eu falei, olha, ela falou, como é que vai ficar a minha flacidez do rosto? Eu falei, você vai precisar, talvez, depois fazer, porque ela já tem 58 anos, fazer um facelift, uma plástica. Vamos ver, vamos chegar lá. Então, ontem ela foi no consultório e eu olhei para ela e falei, nossa, você tá muito bem, porque ela, depois que emagreceu, ela mudou hábitos de vida e eu comecei a reposição hormonal e hoje ela não precisa de facelift. Então foi assim, a gente conseguiu com a reposição hormonal, conseguiu com os hormônios fazer um estímulo ali de colágeno. Isso foi ela, não são todas que são assim, mas ela conseguiu. Então o rosto dela tá ótimo, é como se ela tivesse feito alguns tratamentos, não fez nada, nem tratamento assim, dermatológico, nem cirúrgico. Viva os hormônios. E viva os hormônios. E para as mulheres, assim, especificamente, as pacientes que não estão no climatério, menopausa, mas que estão fazendo uso, ou que você pensa que funciona a prescrição desses medicamentos para essas pacientes, tem algum risco de, sei lá, afetar o ciclo menstrual ou alguma outra coisa em função do uso desses medicamentos? Sem riscos específicos para mulheres? Toda vez... Não. Se você está obesa, se você está com sobrepeso e você perde peso e normaliza, você está com menos risco de qualquer coisa. Bom, em relação ao ciclo menstrual, se é uma paciente que não está no climatério, o emagrecimento rápido às vezes pode... Mas assim, normalmente, eu nunca, sinceramente, na minha prática, eu não vejo. Eu vejo até o contrário, regularizar. Porque a obesidade, ela causa uma irregularidade menstrual.
ela causa, às vezes, hemorragias, porque você aumenta, na gordura periférica, você aumenta a produção de hormônio, que é o estrogênio, o estradiol, e esse estradiol em excesso, ele causa doenças como uterinas, como favorece, né, miomas e sangramentos. Então, quando a gente melhora a obesidade e melhora, consequentemente esse hormônio que é o estradiol, a gente começa a ter um ciclo menstrual regular e um fluxo menstrual menor. A doença é a obesidade. A doença é a obesidade. A obesidade leva 7 vezes mais chance de câncer numa mulher menopausada do que a própria reposição câncer hormonal. de endométrio, câncer de ovário, câncer de mama. São 69 cânceres nesse período feminino só pela obesidade. Caramba. Com certeza. Não é para ter medo de usar a medicação com acompanhamento médico. Sem acompanhamento médico, aí sim, aí coisas podem acontecer. Aí, se você quer viver com emoção, por sua conta e risco, né? Mas tem efeitos colaterais, enjoos? Alguma coisa que o paciente percebe, mesmo quando, vamos considerar que esse paciente está sendo acompanhado por um médico, está seguindo a prescrição certinho e tal, tem algum efeito colateral que a pessoa tende a sentir? Como você citou, remédio, né? Não tem como. Tem os efeitos do medicamento direto, mas são efeitos de sensação do paciente, mas não que aquele remédio esteja causando mal a ele. Principalmente náuseas, vômitos, que acontecem nas primeiras 2 a 3 semanas e que tendem a cair. Podem chegar até 10% a 16% nessas 3 primeiras semanas e que vão ficar entre 2% a 5% em algumas populações. São toleráveis, podem ser utilizados medicamentos para minimizar a sensação de náusea e vômitos, mas muitas vezes é o padrão alimentar. Então, evitar comidas quentes, utilizar canudo, então você vai dar preferência a comidas mais frias, beber mais devagar, e evitar de ficar muito tempo em jejum. Então, vem tudo isso, está na bula. Quem quiser ler a bula é prático. Tem lá o lado que pode te assustar, mas o grande beneficiário é você entender como usar o remédio corretamente. Por isso, como você falou muito bem, tem que ser prescrito por um médico. Ele pode te orientar só no padrão alimentar de minimizar isso. Então, os efeitos adversos que foram vistos foram muito poucos, quase nenhum desse medicamento que pudesse impedir a gente de uma prescrição. Não é à toa que é um remédio hoje em dia prescrito em receita comum, né? Estamos até tentando trocar um pouquinho esse receituário para fazer o ato médico prevalecer, para evitar que as pessoas usem de maneira recreativa e que isso possa causar algum problema na paciente pelo excesso a perda de peso. Mas como preocupação do remédio, não. Vamos voltar um pouquinho atrás. Esse remédio nasceu para tratar diabetes. E se vocês querem saber, em janeiro desse ano saiu um trabalho com essas moléculas que o remédio beneficiou a função renal. Então esse remédio, usado cronicamente em pacientes diabéticos, entre 3 a 6 meses de uso contínuo, reduziu morte cardiovascular, infarto, derrame e agora doença renal. Então quando usar esse remédio, tente usar por mais tempo possível e quando está sendo acompanhado para tratar a sua doença chamada obesidade. Ou que se for um sobrepeso que tem as características de obesidade, tente levar a longo prazo. É um remédio que vai te gerar pontos positivos e não pontos negativos. E aí, assim, a gente está fazendo esse episódio justamente para levantar todas essas questões, né? Mas o que circula na cabeça das pessoas, o que circula pelas redes sociais, né? Faz com que as pessoas tenham muitas dúvidas e é muito importante a gente tentar esclarecer todas elas, né? Eu costumo abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram, no Story. Olha, o próximo episódio que a gente vai gravar vai ser sobre o assunto tal. Você tem perguntas ou dúvidas? E esse episódio foi o que a gente mais recebeu perguntas. Não deu para a gente trazer todos aqui, infelizmente. Mas eu separei 5 perguntas para a gente fazer assim, tipo ping-pong. Respostas rápidas. Vocês podem responder sim ou não, mas podem complementar também se precisarem esclarecer qualquer coisa, tá? São perguntas realmente, assim, do público, né? Então, prontos? Primeira pergunta. As redes sociais estão cheias de relatos de pessoas sofrendo com náuseas, desnutrição e até perda de massa magra. Qual dos hormônios disponíveis hoje em dia é mais saudável ou mais seguro? Ter um médico acompanhando. O hormônio chamado médico. O hormônio chamado médico, isso mesmo. Posso falar? Pode, claro. Pode parecer, assim, até brincadeira, mas os pacientes, eles têm dúvidas que são, pra gente, às vezes, assim, óbvias, e para eles não. Sim. Então, quando a gente começa a usar essa medicação, tem paciente que fala para mim, mas doutora, eu tô sem fome.
Aí eu falo, sim, ainda bem. Mas como eu não vou... Hoje eu passei o dia, eu comi só um café da manhã um pouquinho, almocei só um pouquinho. Eu falei... Aí, assim, pra gente, é óbvio, é isso que a gente quer, né? Que ele realmente, que a fome diminua, mas pra ele não é. Como é que pode isso, mas né? aí, em contrapartida também, ele tem que seguir o que é prescrito por um nutricionista, porque aí, senão, sem fome, se ele não se alimentar de forma Imagina adequada... o cenário brasileiro que as mulheres em fase ativa, né, ou que já estão ainda menstruando, 60% quase tem uma perda ou uma não consideração correta de exame de sangue, uma anemia. Aí ela deixa de comer. Sim. Então, a importância do médico é identificar isso, que doenças prévias esse paciente tem, o que ele pode levar com essa grande falta da ingesta alimentar, que já tem um protocolo para obesidade. O paciente que faz cirurgia bariátrica, ele tem que fazer as vitaminas, o acompanhamento com a nutricionista, uma ingesta proteica diária, ou essas dietas de muito baixo carboidrato, VLCD, você sabe o que você tem que tratar. E esse remédio não, o paciente vai, compra na farmácia, para de comer. Para de comer. Às vezes já começa a medicação com deficiência, como ele falou, de ferro e outras vitaminas, aí para de comer... O que come não é o que deveria estar comendo, porque, né, a gente tem que orientar. E aí começa a se sentir fraco, a se sentir mal. Né? Então, perda de massa muscular, que você falou. Fica sem fome, daí fica em jejum horas. Aí de noite está passando mal. Então, assim, aí começam a ter esses efeitos colaterais. E isso começa a ser divulgado na internet que o remédio está causando isso e aquilo. Mas não, foi exatamente... porque o paciente fez por conta própria, sem uma orientação e sem tirar as dúvidas básicas, né, que poderia ter tirado com o médico. Você imagina no passado que os remédios perdiam entre 4% a 8%, começou uma nova vida com 10%, nós temos remédios perdendo 25% do peso. A tirzepatida está com 25%, né? E a gente... teremos mais medicações em breve, né? Com novos mecanismos de ação bem diferentes e bem interessantes. E que vão falaremos sobre isso então. Bom, vamos para a pergunta 2. Tem o risco de desenvolver câncer no sistema digestivo por causa do excesso de vômitos ou do refluxo? Não, esse remédio, pelo remédio, não. Tá, próximo então. Tenho 68 anos e não consigo emagrecer. A semaglutida não funcionou para mim. Isso pode ter a ver com a minha idade? Sexo, imagino que seja feminino, não masculino. Esses remédios têm uma ação melhor no público feminino do que no masculino. E tem que saber que dose ela chegou. Muitos pacientes não chegam à dose máxima de 3 miligramas. Você tem um grupo bem grande, 25%, um quarto, não respondem com a dose de 1,8, que é uma das canetinhas. Então você tem que chegar à dose plena. E sim, como qualquer remédio, tem um não respondedor. Ela pode ser a não respondedora, e aí, por isso o médico, para poder acompanhar, às vezes trocar. Então, e às vezes você precisa associar, né, medicações. Você não fica só com a canetinha, né, o Ozempic ou a tirzepatida. Você tem que associar outras medicações dependendo da paciente, né? Então, assim, ou do paciente. Então... Bom que você citou isso, que é igual pressão alta e diabetes. Sim. Não é um remédio. 2, 3. Então, a obesidade é uma coisa muito complexa. Não dá vai ser apenas um que pode te ajudar a tratar. Eu vou tomar o remédio milagroso. Milagroso, assim, ele é muito bom. Mas ele precisa ter orientação e, às vezes, associação com outras medicações. E, às vezes, associação com a parte hormonal. Essa paciente tem 68 anos. Isso. Então, não sei quantos quilos ela precisaria perder, mas, às vezes, perdendo, sei lá, 50% do que ela precisa, a gente já vem com a parte hormonal para que ela possa ganhar massa muscular, para que o metabolismo dela comece a funcionar melhor, para que depois ela possa voltar a responder à medicação. E que o remédio é um pedaço do tratamento dela. Exatamente. Você falou muito bem, exercício, dieta, entender o que é essa paciente. Então, como ela está se alimentando. Será que o restante foi abordado também? Será que ela já tinha uma sarcopenia, que é uma deficiência de massa muscular? Então, se ela já tem uma sarcopenia, o metabolismo dela é péssimo. E é muito difícil, eu acho, para as pessoas. Primeiro, porque poucas pessoas sabem o que é sarcopenia, né? Eu, que sou especialista em longevidade, a gente vê muito isso entre as pessoas idosas. E segundo, que uma pessoa que tem obesidade, como é que, para uma pessoa leiga, você identifica se ela tem? E agora você tem o obeso sarcopênico. Pois é. A infiltração de gordura e o peso da massa muscular. O metabolismo é muito baixo desses pacientes. Mas para uma pessoa leiga, ela não consegue identificar. Não consegue identificar.
E aí ela não consegue conceber, mas como assim, né? Eu tô pesando, sei lá, X quilos e tem uma sarcopenia. Tem sarcopenia, né? Eu fico me colocando no lugar das pessoas e acredito que seja uma coisa mais difícil assim de conceber. Bom, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é a pergunta de milhões. O que é melhor no longo prazo? Fazer cirurgia bariátrica ou usar esses medicamentos? Não tem, assim, você precisa ver a indicação do paciente e precisa ver também o que o paciente... Tem paciente que tem indicação para as duas coisas, para o remédio e para a cirurgia bariátrica. Uhum. São 2 caminhos, eu acho que cirurgia bariátrica salva vidas, né? Você falou a melhor coisa lá atrás. Mudança de estilo de vida. É isso. O paciente não é só, como você falou, canetinha. Existem indicações da cirurgia da canetinha, mas se ele não mudar o estilo de vida, que você falou muito bem, não adianta. Ele vai usar e não vai conseguir manter aquele processo. Isso tem super a ver com a próxima pergunta. A gente já pode até emendar e vocês continuam comentando. Que é, para eu continuar magro, eu tenho que usar hormônio para sempre? Eu pergunto porque o efeito rebote é duro. O hormônio que ela diz é a medicação. A medicação, no caso. Considerar como hormônio para poder falar. Sim. Ela mudou a vida? Ela mudou todo o contexto dela? Eu falo aos pacientes, quanto tempo demora para você ficar pronto para falar uma língua? Ou quanto tempo se demora para virar faixa preta de um esporte? A perda de peso é isso, é todo um hábito por trás que você tem que carregar da sua vida, do meio que você está com a pessoa ou com o meio que você mora. Né? O que você adquiriu, a nova atividade física para ganho de massa muscular, para a gente pensar, será que agora é a hora dela reduzir esse remédio? E outra coisa que eu vejo também, quando o paciente é obeso, é realmente um obeso, ele está a vida inteira ou desde a adolescência em obesidade e ele já tem, sei lá, 60, 50, 60 anos, ele provavelmente não vai parar de usar uma medicação. Porque ele já é um obeso crônico. Agora, quando a paciente está obesa, ela engordou nos últimos 5 anos 10 quilos, é uma paciente que nunca foi, ela não era obesa, ela está com obesidade naquele momento, pode ser que ela consiga ficar sem medicação. Pode ser. A gente precisa ver, né? Vai depender de todo o metabolismo dela funcionar melhor, se ela vai realmente querer mudar estilo de vida, se ela vai querer voltar a fazer exercício. Porque também se ela não quiser, ela vai ter que ficar na medicação. É uma doença crônica. Então, Sim. Ela tem que entender que ela, naquele momento do remédio, está ajudando. O que ela conseguiu por trás para ajudá-la futuramente sem remédio. E hoje a gente tem essa opção. Eu tenho pacientes que falam assim, olha, doutor, eu não tenho como fazer exercício. Aí você tenta pesquisar a vida dessa pessoa, realmente, às vezes, ela não tem. Eu tenho um paciente que é piloto da Qatar Airlines, ele não consegue, ele vive com fuso horário errado, ele vive sem conseguir fazer exercício, ele faz um dia e não faz 5, então ele está na medicação. O importante é tirar ele de uma situação de doença, que é obesidade. Isso é importante. E aí, o que você pode fazer hoje em dia, já tem alguns trabalhos, você chega na dose efetiva e você pode tentar fazer doses menores como manutenção. Sim. E fica com a medicação. Não falei que o remédio é seguro para o diabético, que a longo prazo vai gerar benefícios, então não fiquem preocupados. Então não fiquem preocupados com o remédio vai lhe ajudar, ainda mais usando cronicamente. E também não fica preocupada, mas o meu corpo vai se adaptar a essa medicação, teremos outras. Sim. Não vamos parar, vamos então falar logo várias dessas. outras. O que vem pela frente? Tem muita coisa vindo. Queremos saber. Nós começamos com um remédio, como eu falei, que a comida vai lá, entra no nosso estômago, estimula o nosso pâncreas a produzir. Tem um segundo hormônio produzido ao mesmo tempo também, que você vai estimular, que a gente chama de agonista. Então, a molécula base são os agonistas receptores de GLP-1. Sopa de letrinhas, mas é justamente quando a gente come, a comida vai estimular esse hormônio que vai sinalizar o pâncreas. Agora vem um com 2 sinalizadores e em breve um terceiro que vai trabalhar com o hormônio que o nosso pâncreas produz, chamado glucagon, e futuramente 4 com a substância chamada amilina e um quinto elemento que é um pouco a mistura de todos esses. No momento já temos quase 12 moléculas em estudos, algumas evidenciando bons benefícios, outras que talvez não venham a entrar no mercado porque ela não está perdendo peso como as novas que entrarão. Então existe muita briga disso. Nós temos já até as drogas de uso mensal. Imagina. Coisa boa, só usar só uma vez por mês. Só que essa molécula não perdeu tanto peso contra as outras, então talvez ela não venha entrar. Então o que a gente tem que entender é que o grupo
está em ficado seguro. Desde o seu lançamento mostrou segurança, né? E isso que é importante, entender o que essas trarão para beneficiar esse paciente. Talvez essa paciente que não se deu bem com a semaglutida, ela vai se dar bem com uma outra molécula. Então tem tratamento, não abra mão do seu médico e tente experimentar outras substâncias que vão lhe beneficiar, sem você mudar a sua vida, que é o mais importante. Uhum. E aí, por outro lado, eu estou pensando aqui, né? Porque tem um número que eu trouxe aqui, inclusive, que um relatório do FDA mostrou um aumento de 300% nas apreensões de medicamentos falsificados, né? Desse tipo de medicamento, e que foi falsificado nos últimos 2 anos. É muita coisa, né? É justamente porque caiu no gosto das pessoas, né? Virou aquela trend e todo mundo quer. Só que nem todo mundo faz, como a gente está falando desde aqui do início, né? Que depende, não é para todo mundo, a indicação tem que ter médicos, de preferência, e de mais de uma especialidade, com um olhar integrativo para o paciente. É um processo longo, é um processo que tem que ser visto individualmente, né? Agora, tem gente que quer correr por fora e ir lá comprar, sabe-se de que fornecedor. Então, esse número me assusta muito, porque pode virar um problema de saúde pública, né? Todo mundo começar a recorrer achando... Às vezes a pessoa nem tem certeza se é obesa, se não é obesa, e às vezes sabe que não é. Eu engordei um pouquinho, quero emagrecer, mas eu quero fazer isso rápido. Não quero fazer exercício físico, não quero mudar meu estilo de vida, meus hábitos alimentares, não vou procurar um médico, eu vou comprar ali no coleguinha da esquina uma medicação que possivelmente é falsificada. É um mercado bilionário, de alto custo. A busca por esse medicamento é insana. Quantas apreensões acontecem pela Polícia Federal em aeroportos? O medicamento tem que ser conservado, traz engrudado no corpo, quer dizer, altera a temperatura corporal. Ou o que acontece com a manipulação? Você pega um invase original, coloca em outro invase para poder distribuir. Quem garante a segurança daquele medicamento? Então a ideia é que a gente use medicamentos certificados, originais, onde você sabe a procedência. Eu sei do afã e do desespero das pessoas emagrecerem. O FDA, no início desse ano, já está tentando proibir a manipulação ou a forma de invase desses medicamentos nos Estados Unidos por umas indústrias, né, que é de manipulação, justamente pelas grandes alterações que foram encontradas. Então, tentar minimizar ou fazer com que as indústrias tragam alguma dessas formas mais em conta para que sejam prescritos e distribuídos na população. Isso é importante. Bem significativo. As falhas, né, e a forma da falsificação é muito grande. A diluição das substâncias. Normalmente é muito comum fazer algo associado ao remédio para que possa vender como um elixir. Isso acontece com várias situações, né? Na endocrinologia a gente atende muito isso, principalmente com a reposição hormonal masculina. A falsificação da Polícia Rodoviária Federal em relação à testosterona chegou a 94% das vindas de Paraguai ou absorvidas de outros locais. Principalmente de manipulação da testosterona, entre 85% a 92% de falsificação ou de não ser aquilo que realmente estava escrito no rótulo. Só que é mais barato, o paciente compra sem receita, é um amigo, alguém que distribui. Então fique atento a isso, tentem comprar de algo correto nas farmácias, onde você consegue saber a procedência daquele remédio. Sabe o que eu acho pior? Eu não acho que é pior você querer perder pouco peso com uma medicação. Às vezes, uma mulher na menopausa perder 5 quilos, ela não consegue. Ela para de comer, ela vai fazer exercício, ela começa a correr, ela não consegue, ela perde meio quilo. Ela engorda esse meio quilo. Então, o problema não é você usar uma medicação para perder 3, 4 quilos. O problema é você querer procurar caminhos mais curtos para fazer isso e de forma mais barata, comprando sem saber com quem. Né? Não existe assim, gente, não tem como fazer milagre. Se uma medicação, ela custa, a original, um valor, a gente não vai conseguir comprar uma medicação, a medicação boa, por um valor que é 30% daquele valor. Isso aí não tem como. Né? Alguma coisa tem ali de errado. Então é isso que os pacientes, eu acho que têm que ficar atentos. Não adianta vocês quererem comprar alguma coisa com um valor muito mais baixo se não tem esse valor. Alguma coisa ali não está certa para que consigam fazer com que o valor caia tanto. Ou pior, emagreci. Tem alguma coisa associada. Tinha um remédio para dor que a Anvisa retirou do mercado. Na verdade, foi o Ministério da Saúde, que era para dor, e ele tinha 1000 vezes mais um anti-inflamatório do que a prescrição que a gente deveria. Caramba! Então é complicado mesmo.
E aí começam a vir outros efeitos colaterais, outros sintomas, disparar outras consequências, e aí acaba sendo atribuída aquela medicação que na verdade não era original. Exatamente. Ou você Isso vai aí. parar numa emergência sem o médico nem ter ideia do que você fez para chegar até ali. Aconteceram com os pacientes usando as canetas para emagrecer, que na verdade era insulina ali dentro, que a caneta é muito parecida. O primeiro caso foi no Copadora aqui no Rio de Janeiro, e tivemos em outras situações, onde a venda foi feita, a troca da caneta, da embalagem, e dentro era a embalagem original. É muito fácil você pegar a caneta original, tirar o líquido que tem lá dentro e fazer uma mistura. Tirar, depois misturar e vender mais barato. Isso não é uma coisa difícil, é uma coisa fácil de fazer. Então, né, foi feito e trouxe consequências. E aí Barato sai caro. acabou prejudicando o método, que é excelente, né? A caneta em si é muito boa. A gente falou sobre o uso desses medicamentos para diabetes, a gente falou para emagrecimento, mas eu sei que tem estudos de uma farmacêutica que sugerem que a semaglutida, ela pode ser uma nova esperança, digamos assim, dos cientistas para tratar Alzheimer. Sim, Vocês verdade. Tem. me fala um pouquinho sobre isso. Porque o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3, né? Assim, Foi considerado no passado porque é um quadro de resistência insulínica. Então, quando você tem um suporte, na verdade, um depósito de uma proteína chamada tau no cérebro, ela favorece e ela leva a condições muito próximas a uma hiperglicemia, né, cerebral. Para falar mais leigamente, né, para o público que vai ver. Então, por isso ela foi considerada diabetes tipo 3 ou 1,5 no passado. E você usa justamente perder peso, medicamentos que melhoram a sensibilidade insulínica desse paciente, tentam reduzir a resistência. Mas esses remédios, o que foi interessante é que, como toda bancada é obrigada a trabalhar com animais, o estudo em ratos foi sensacional. A melhora de testes de propriocepção desses ratos, que é o teste de labirinto que eles fazem, foi muito intensa. Nos seres humanos não foi tanta, mas tem mostrado eficácia para que continuem os estudos. A passo de 10 anos os trabalhos usando para Alzheimer. Desde a primeira liraglutida, agora mais recentemente a semaglutida, mas com as outras também já começaram alguns trabalhos a serem evidenciados. Então, a gente está tentando identificar qual seria a dosagem, por quanto tempo e o problema, a que hora a gente deve começar. A doença começa muito tempo antes de se manifestar. Então, essa janela do uso que talvez seja o pulo do gato nesses remédios. E quem trata menopausa, como nós tratamos, a gente sabe, a gente não tem que tratar menopausa, a gente vai tratar lá atrás, onde a baixa de estrogênio já está alterando memória, cognição, né, alteração dos vasos cerebrais. E por isso, o apoio do médico nesse período vai favorecer o cérebro daquela paciente. Porque o Alzheimer, na verdade, você acaba diagnosticando na maior parte das vezes pelos sintomas. E aí, quando você tem os sintomas, a você doença já está presente. Exatamente. Então, hoje a gente também já tem tecnologia que é capaz de prever com uma antecedência, prever não com uma precisão, é claro, né? A gente não quer dizer que você vai fazer aqueles exames e você vai receber uma sentença de que você vai desenvolver Alzheimer. Talvez você tenha um gene ou outro, alguma combinação ali que indica a possibilidade aumentada de desenvolver, mas não significa que vai, nem que você vai ter, né, de uma forma muito avassaladora. Então, se a gente conseguir ter essa visão antecipadamente, eu entendo que você consegue fazer intervenções em estágios muito anteriores à manifestação dos sintomas, de fato, talvez. Isso, o Alzheimer tem existe um perfil metabólico, né, de metabolismo. Então, a gente que leva à obesidade, que leva a diabetes. A gente corrigindo esse erro do metabolismo, a gente evita o Alzheimer, né? Então, tá retardando o Alzheimer. Está retardando porque os estudos que estão sendo feitos com pacientes, e para a gente ver, porque a gente pode começar a evitar mesmo a doença se a gente tratar metabolicamente esse paciente. Metabolicamente, obesidade, hormônios e etc. Então temos muita coisa para o futuro. Queria ficar tirando outras dúvidas da nossa conversa aqui, mas a gente precisa encerrar. Queria que vocês compartilhassem uma última mensagem para pessoas que têm o desafio de superar a obesidade e que estão avaliando quais são as melhores possibilidades, e também dissessem como é que as pessoas podem encontrar vocês, se tiver um perfil no Instagram, enfim, fiquem à vontade. Bom, a minha dica é procurem um médico, né, para ajudar nesse processo.
E é um médico que saiba, que use, que saiba lidar com essas substâncias, que tenha um hábito, né? E que possa te orientar a cuidar disso e a tratar. Porque hoje a gente consegue, né? A gente consegue a cura mesmo. Bom, meu perfil no Instagram é @doutora Daniele Beran. E é isso. Obrigada, doutora Daniele. Um prazer conversar com você. Renato, compartilha. Vamos lá. Se você quer emagrecer, procure um médico que entenda o seu problema, que entenda o que você passa para estar naquele peso. Esse é o médico que talvez aborde você melhor. Entenda tirar alguns medos, de você se abrir para aquele profissional e você chegar na próxima consulta, mesmo com peso maior, que ele compreenda a dificuldade de você estar lá na frente dele e se expor. Obesidade é uma coisa muito mais complexa e maior, que não vai ser só aquele profissional e você que vão fazer você emagrecer. É o nutricionista, é o psicólogo, é o terapeuta, é a família, é o meio que você está. Então acho que esse vai ser o profissional que vai te dar uma melhor abordagem. Tem um mídia social agora sim, não tinha, é recente, ela como Dr. Redorá. Esse Redorá é esquisito, né? É R-A-T, tem um T mudo no final, mas acho que vão colocar aqui no vídeo, fica mais fácil vocês me acharem com esse sobrenome. Obrigado, muito obrigado, prazer em conhecê-los e muito feliz de estar aqui. Obrigada a vocês, foi ótimo, acho que foi muito esclarecedor e se esse episódio foi útil para você ou pode ser útil para uma pessoa que você conhece, curte aqui, compartilha e também segue a gente lá no Instagram, no @LifeMedicalCenter. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.